O número de adolescentes foi entrevistado sobre o número de vezes que utilizaram drogas injetáveis. O resultado foi registrado nessa tabela aqui, né? E é que a mesma pergunta que eu fiz antes. Qual variável, nesse caso aqui, eu poderia utilizar, né? Posso tentar pensar em calcular todos aqui, mas qual seria o melhor ou os melhores para transmitir a informação dessa tabela aqui? O que vocês acham que seria melhor nesse caso? Sem calcular nada ainda, só olhando a situação, seria melhor apresentar a média, moda ou a mediana? E aí? A moda de novo? A moda seria interessante. Explique-se. Porque é igual aquele caso, teve muitos adolescentes que não usaram droga nenhuma vez e teve poucos que já usaram 3 vezes, por exemplo. Então, se usasse a média, talvez ficaria injusto para quem não usou e os dados ficariam diferentes, né? Porque quem usou ficaria um número menor e quem não usou um número maior. Exato. Então, a moda seria uma boa análise aqui. A média talvez não seria um bom resultado, por quê? Poderia fugir muito. Tem muitas pessoas, olha meus dados aqui, olha. Tem muitas pessoas que nunca utilizaram, né? Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, ó, quem nunca utilizou. Dos entrevistados, 47 pessoas nunca utilizaram. Então, a partir do momento que eu falo que a média aqui, por exemplo, vamos calcular, né? Mas se eu falo, por exemplo, que a média é uma vez, né? Ou duas vezes, tem muita gente que está longe dessa média, né? Então, como foi dito aí, seria, entre aspas, injusto, né? Com as pessoas aí que não usaram entrar nessa estatística aí, sendo que eles nunca apareceram, nunca usaram essas drogas injetáveis, né? Então, só para comparar, vamos pensar em todos os casos aqui, né? Se eu fosse transmitir a média, né? Então, a média aqui seria uma média ponderada, e aqui lembrando, é parecido com um exemplo de ontem, os exercícios, né, que é uma média ponderada. Então, em vez de ter uma lista com 0, 47 vezes, 29 vezes, os dados estão concentrados, né? Então, aqui eu tenho o número de vezes que usaram drogas, né? Então, essa aqui é a minha variável, o número de vezes, e o número de adolescentes é a minha frequência absoluta. Tá? Então, para fazer essa média, eu faria o seguinte, ó, x barra, né, que eu vou usar esse símbolo aqui para representar a média, é igual a cada peso, né, a frequência absoluta, vezes a minha variável ali. Então, 0 vezes 47 mais 29 vezes 1 mais 13 vezes 2 mais 8 vezes 3 e tudo isso aqui. E aí uma dúvida me perguntaram ontem, né? Eu vou dividir por quanto agora? Eu vou somar 0, 1, 2 e 3 ou eu vou somar 47, 29, 13 e 8? Nesse caso aqui, eu vou somar o número de adolescentes, tá? Sempre que a gente calcula uma média, né, alguma coisa por outra. Então, nesse caso aqui, olha, o número de vezes por adolescente. Então, isso que vem depois do por, que é a minha divisão, tá? Então, eu vou dividir o número de vezes por adolescente. Então, eu vou dividir o número de vezes pelo número de adolescentes, pelo total de adolescentes, no caso aqui é 97, já está somado para mim aqui, tá? Então, tome cuidado na hora de fazer essa divisão, tá? Tenta sempre associar isso aí, ó, vou dividir isso. A minha média, o que que significa a minha média? Ah, é isso por isso. Ah, então isso que eu falei aí, por alguma coisa, que vai ser o meu divisor. Então aqui eu vou fazer 47 vezes 0, que vai dar 0, né? E vou fazer a soma aqui. Então vai ficar 29 mais 13 vezes 2 mais 8 vezes 3. Tudo isso dividido por 97.
47. E aí eu tenho 0,81, né, aproximadamente aqui. Então, menos de uma vez, os meus usuários ali usaram menos de uma vez, em média. Só que, tem uma galera lá que já usou 3 vezes, tem uma galera que já usou uma vez, né? Tá acima da média ainda, muita gente acima da média. Então, é um número baixo pelo número de vezes que eu tenho aqui dos usuários, né? Se eu fosse só dar, não tivesse a tabela, passar essa informação aqui para alguém, falar, olha, em média o usuário é 0,81 uma vez, nem chega nem a usar uma vez os usuários aqui, tá? Não está muito distante da realidade, porque a maioria nunca usou mesmo, mas tem muita gente que já usou uma vez, que está acima da média, né? E dependendo da minha droga ali que eu esteja analisando, isso pode ser muito grave, né? Na verdade, qualquer droga injetável aqui no caso seria uma situação grave. Então é importante ter essa noção de quantas pessoas usaram, quantas pessoas não usaram, tá? Então a minha média seria um parâmetro razoável, mas eu tenho que tomar esse cuidado, tá? Principalmente na hora de interpretar a situação, alguém me fornecer essa situação aí, ter consciência de que, isso aqui representa a maioria, mas, né, quão relevante é essa maioria? Qual a importância da minoria ali? A situação é grave, no caso aqui, né, uma doença, é o caso de uso de drogas, então, cada caso conta, né? Um outro exemplo aí, né, as médias de morte por Covid aí. A gente recebe as informações em médias, né? Médias semanais, que a gente viu muito falar da média móvel, né? Que é a média a cada 7 dias. Beleza. A minha região aqui tá abaixo da média, ótimo, né? Mas cada caso conta, então eu tenho que analisar pontualmente, além de receber a minha média ali, né? Cada vida é muito importante. Então a análise da média seria essa, né? Depois a gente vai ver como é que faz para analisar se a média está dentro dos padrões ou não, tá? Se é um bom análise ou não, sem ter a tabelinha aqui. E por último, eu teria a mediana, né? Então a gente já viu que a moda é importante nesse caso aqui, que eu falaria que, olha, a maioria nunca usou, 47 pessoas nunca usou. Pronto, essa é a moda, né? Então a maioria das pessoas nunca usou, essa é uma informação relevante, né? A média, a gente acabou de verificar aqui, e por último seria a mediana. Então, só para a título de exemplo aqui, como é que eu faria para calcular essa mediana? Eu tenho o seguinte, ó. Os meus dados já estão apresentados em ordem crescente, né? E eu tenho uma lista dos valores aqui. A mediana, ela sempre divide o conjunto dos valores maiores do conjunto dos valores menores. No caso aqui, são as quantidades de vezes que as pessoas usaram. Então, se eu fosse pensar na mediana aqui, eu tentaria dividir o meu conjunto nas pessoas que usaram mais vezes, das pessoas que usaram menos vezes, né? Então, se eu tivesse uma lista desses números, a minha lista seria a seguinte, olha, eu ia perguntando, né, para cada pessoa quantas vezes ela já usou, e ela me diria o seguinte, usei 0 vezes, né, depois 0 vezes, depois 0 vezes, depois 0 vezes, e assim por diante. Eu teria uma lista aqui com 47 valores. Depois, uma vez, né? Depois que eu organizei tudo aí, eu teria uma lista com 97 valores, 000, depois 1. E qual valor estaria no meio dessa lista aí? Aqui é fácil, nesse caso aqui é bem fácil observar. Por quê? Eu tenho 97 valores. Então eu consigo separar aqui 48 menores dos 48
maiores. E vai sobrar um aqui no meio, um valorzinho aqui no meio, que é justamente a minha mediana. Então, nesse caso aqui, olha, os 48 menores, né? Eu tenho 41 que usaram, 47 que usaram 0 vezes, né? Em ordem crescente, meus números, 0, 0, 0, 1, 1, 1. O próximo da lista seria 1, né? 29 vezes o número 1. Então, a minha mediana aqui seria o número 1. Então, o que eu estou pensando aqui é transformar a minha tabela em uma lista, né? Se fosse colocar 0, 0, 0, 0, 0, 0, depois 1, 1, 1, 1, depois 2, 2, 2, 2, que é o número de vezes que essas pessoas usaram drogas, eu teria na posição número 49 o número 1, né? Que é o número de vezes que as pessoas usaram droga aí. Então, poderia falar, olha, metade das pessoas, 50% das pessoas, usaram uma vez ou menos, e a outra metade usou uma vez ou mais. Então, teria esse outro parâmetro aí, né? Que não está muito distante da média também. Né? A gente fica a média bem próximo do número 1. E como nos meus dados aqui, olha, o máximo que as pessoas usaram foi 3, né? Também não está tão distante aí. Então, a terceira possibilidade que eu teria para a minha análise aqui seria a mediana. Né? Então, falar, olha, metade das pessoas usou, 50% das pessoas aqui usou uma vez ou menos, e 50% das pessoas usou uma vez ou mais. É bem vago, né? Mas não deixa de ser uma forma aqui também relevante de passar a informação para as outras pessoas. Ok? Então, a gente viu aqui, ó, que diferente do outro exemplo, quando a gente tem uma variável quantitativa, as formas de passar a informação são mais variáveis, né? Eu teria mais opções aqui para transmitir o que eu tenho na minha tabela, tá? Lembrando que, como receptor das informações, a gente tem que pensar um pouquinho, será que isso aí, como é que foi feito isso aí? Será que está longe do real? Será que está perto do real? Né? Mas a gente consegue sim transmitir boas informações usando os 3 casos: média, moda e mediana. Beleza? Então, olha, dependendo do tipo de variável, eu vou fazer uma escolha mais relevante para apresentar. Então, não é a média é sempre melhor, a moda é sempre melhor ou a mediana é sempre melhor. Não, tá? Depende do tipo de variável. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? Próximo. Olha, agora aqui a gente tem uma tabelinha de frequências. Então, nesse caso aqui, vamos fazer a mesma análise. Né? Diferente dos casos, já é bem específico aqui. A tabela abaixo indica a idade de uma amostra de pacientes com hipertensão arterial. Determine e interprete a média das idades e a idade modal. Tá? Então, aqui, eu não quero saber qual é a mediana. Eu quero saber simplesmente a idade modal e a média das idades. Tá? No caso das classes, né, então, tem aqui, vou mostrar o histograma para vocês, que poderia ser gerado a partir dessa tabela. Lembrando qual é a interpretação desse tipo de apresentação de dados aqui. A gente tem o seguinte, ó. As classes indicam que na primeira classe são as pessoas de 20 até 30 anos. Lembrando que o 30 anos eu não vou contar nessa classe, por quê? Porque é aberto aqui, ó. Não é fechado assim, tá? Então, 20 a 30. Então, 20 até próximo de 30, mais próximo de 30 que eu puder
dentro do meu conjunto. Então, de 20 a 30, tá? Depois de 30, incluindo 30 até 40, depois de 40 a 50 anos, 50 a 60 e 60 a 70 anos, lembrando que não chega a 70 anos. Né? E aí aqui a minha frequência absoluta do número de pacientes. Tá? Então a variável idades e a minha frequência absoluta. Beleza. Então aqui, olha, já é bem específico, né? Determine a média e a idade modal. Quando eu tenho uma classificação por faixas em classes aqui, eu não vou determinar uma idade específica modal, a gente vai determinar uma faixa de idades modal, né? Uma classe modal aqui. A contagem é feita da mesma forma se fossem variáveis pontuais. Tá? Eu vou olhar, olha, número de pacientes. Onde que tem mais aqui? Na primeira faixa tem 2, na segunda tem 11, depois 10, 9 e 8. Né? Então aqui, ó, eu tenho aqui 11 pacientes entre 30 e 40 anos que sofrem de hipertensão. Então, essa aqui é a minha classe modal. Né? Então, qual é a moda? Né? Se fosse transmitir essa informação para outra pessoa, eu falaria, olha, a maioria das pessoas com hipertensão, dentro da minha pesquisa aqui, tem entre 30 e 40 anos. Né? Ou, como 40 não entra aqui, eu poderia falar até entre 30 e 39 anos completos, tá? Então, a moda, nesse tipo de caso aqui, é dado dessa forma. A gente vai dar uma classe modal, tá? Não posso afirmar, olha, a maioria é 35, a maioria é 40, a maioria é 37, porque eu não sei exatamente esse valor, beleza? Que é uma informação relevante, nesse caso aqui também, né, para eu saber quais são os tipos de pacientes mais preocupantes. E se fosse para calcular a média? Né? Aí, para calcular a média, a gente vai precisar melhorar um pouquinho a interpretação desses dados aqui. Por quê? Nós vamos precisar dos termos centrais de cada classe. Né? Então, para calcular a média, preciso de um valor central. Então, eu não vou usar 20 e 30, eu vou pensar aqui, olha, no valor central aqui, que é 25, e assim por diante, tá? E aí, para calcular a média, em vez de usar a tabelinha, só para ficar mais fácil escrever aqui, eu vou usar o gráfico, tá? Então, como é que eu transformaria essa tabela aqui de frequências em um gráfico? Ficaria assim, né? Então, ó, de 20 a 30 anos, eu tenho 2 pessoas. Depois, deixa eu tentar escrever isso aqui. Teria 2 pessoas. De 30 a 40 anos, eu tenho 11. De 40 a 50 pessoas, 10. De 50 a 60. Deixa eu só lembrar ali, 9, né? E depois, por último, 8. Então, teria esses valores aqui. E como é que eu faço para calcular a média disso aqui? Né? Eu vou usar esses valores aqui para multiplicar por quanto, dividir por quanto. Né? Quando eu tenho o histograma, eu sempre vou usar o termo central da minha classe. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, eu vou usar sempre os termos centrais. Então, de 20 a 30, qual que é o termo central? Ah, não sei como é que descobre o termo central. Posso pensar assim, olha, de 20 a 30 o intervalo é 10. Né? Então, eu vou somar metade, que é 5. Vou parar no 25. Ou somo 20 mais 30 e divide por 2. Tanto faz. Tá? Então, aqui, olha, é bem fácil identificar, né? Os termos é 25, 35, 45, 55 e 65. Beleza, então eu vou usar esses termos centrais aqui para calcular a minha média. E aí ficaria como? Ficaria assim, ó. A minha média, né, que eu vou chamar aqui de x barra, é 2 vezes. Então, vou considerar que 2 pessoas têm 25 anos, mais 11 pessoas, eu vou considerar que têm 35 anos, mais 10 pessoas, eu vou considerar que têm 45 anos e assim por diante.
9 pessoas que têm 55 anos e 8 pessoas que têm 65 anos. Tá? Então, lembrando que isso aqui é um valor médio. Por isso que a gente faz essas estimativas. E vou dividir por quanto? Né? Eu vou dividir, lembra que eu não divido pela minha variável. Qual que é a minha variável aqui? Idade. Então, vou dividir pela frequência, pela quantidade aqui. Né? Então, vou dividir, vou somar 2 com 11, mais 10, mais 9, mais 8, e quantas pessoas eu tenho. Eu tenho aqui 40 pessoas, então vou dividir por 40. Então, eu somei 2, 11, 10, 9 e 8. E vou calcular minha média. Né? Então, eu tenho aqui 2 vezes 25, mais 11 vezes 35, mais 10 vezes 45, mais 9 vezes 55, mais 8 vezes 65. Isso aqui vai me dar 1.900. Oxe, meu mouse parou de funcionar. Voltou. Então aqui, eu tenho 1.900 dividido por 40. Conclusão, a minha média é 47,5 anos, tá? Então, ó, por quanto que eu vou dividir? Né? A minha média é aqui eu fiz uma divisão de número de pacientes, né, por idade, ou perdão, dividi aqui, ó, as idades por número de pacientes, contrário. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Olha? Eu tenho, em média, 47,5 anos por paciente. Né? Então, a minha média de idade aqui gira em torno de 47 e 48 anos. Né? 47,5, também na metade aqui. E aí, voltando lá na minha tabelinha, né, respondendo a pergunta, qual a média das idades? 47,5. Né, que, olha, não está na minha classe modal. Né, tem mais gente entre 30 e 40 anos, mas a minha média está entre 40 e 50 anos. Né? Tem dois resultados ali diferentes. Beleza? Então, aqui só uma observação de como fazer o cálculo da moda e da média quando eu tenho histogramas. Até aqui tranquilo ainda? Alguma dúvida? Continuando. Vamos para o próximo caso. De novo aqui, olha, é um caso que envolve médias, né? E aí, detalhes para a situação. Vamos nos atentar aqui qual é a situação. Olha, no quadro estão as quantidades de certos tipos de vinhos vendidos durante um ano e o lucro por unidade vendida de cada tipo. Para repor seu estoque, o proprietário escolherá apenas os tipos de vinho que o lucro total com sua venda foi maior que a média entre os lucros obtidos com a venda de todos os tipos. Seguindo esses critérios, quais serão, coloquei a tabela aqui na frente, deixa eu tirar. Quais serão os vinhos escolhidos? Então, aqui, a média, nesse caso, é um bom parâmetro para se ter essa noção, né? Então, eu vou pensar o seguinte, ó. Ele vendeu os vinhos aqui e anotou qual foi o lucro por unidade, e aí, da próxima vez, ele vai pensar assim, ó, vou vender só os que estão acima da média aqui, os que estão abaixo da média, não vou vender mais. Então, foi esse o critério que ele utilizou. E vamos tentar analisar aqui quais serão os vinhos que serão escolhidos, né? Então, para calcular a média aqui, olha, as variáveis aqui são os tipos de vinho, né? Eu tenho só numerados, de 1 a 6, o número de unidades vendidas e o lucro por
unidade. Então, eu quero calcular a média dos lucros, né? Então, meu lucro vai ser a minha média, quando eu calcular aqui, ela vai me dar o seguinte, média é sempre uma razão que a gente tem, alguma coisa por outra, né? Então, eu vou ter lucro por unidade. Então, eu vou ter lucro por unidade. Então, eu já sei que na hora que eu dividir lá, eu vou colocar o lucro em cima, o lucro total em cima, né? E vou dividir pelas unidades. Então, eu já não vou errar na hora de dividir aqui, porque eu sei que eu tenho que dividir por unidades. Então, vou fazer a conta aqui. Então, ó, aqui já tomei o cuidado de colocar os valores. Então, eu tenho. Qual que é o lucro que eu tenho? Né? Então, ó, se eu vendi 120 unidades do vinho 1 e lucrei por unidade R$6, o total que eu tenho ali de lucro é 120 vezes 6, né? Então, eu vou somar aqui tudo que eu tive, 120 unidades vendidas e quanto que eu lucrei em cada um. Então, 120 vezes 6, isso vai me dar o total do tipo 1. E o mesmo com os outros, né? Olha, vendi 50 unidades do vinho do tipo 2. Quanto que eu lucrei com cada um? R$12. Então, vai ser 50 vezes 12. Vou fazer isso com todos os vinhos, né? Então, 120 vezes 6, mais 50 vezes 12, e assim por diante. Mais 71 vezes 10, mais 47 vezes 20, depois 70 vezes 5 e por último 90 vezes 12. Então vou ter aqui, olha, um lucro total, eu vou ter um lucro total de R$4.400. Beleza. E esse aqui é o meu lucro total. E como é que eu calculo lucro por unidade? Né? Eu tenho que dividir pelas unidades que eu tenho. Então, eu vou somar 120 mais 50, mais 71, mais 47, mais 70, mais 90. Beleza, então isso aqui são as minhas unidades. Eu tenho 448 unidades. Então, a minha média é 4.400 dividido por 448. Isso significa que eu tenho, em média, um lucro de R$9,82 por unidade. Então, lembra, ó, a minha média é sempre uma razão, alguma coisa por outra, né? Igual velocidade média, né? Sempre uma distância pelo tempo, né? Quilômetros por hora, metros por segundo. Então, sempre a gente tem ali uma divisão. Nesse caso aqui, é o lucro por unidade. Então, reais por unidade que eu coloquei aqui. Então, tem um lucro de 9,82, R$9,82 por unidade vendida. Em média, ali. Obviamente, tem alguns abaixo da média e outros acima da média. Então, qual foi o critério do vendedor? Ele só vai vender de novo os que tiverem acima da média. E agora é fácil observar aqui quais são os tipos que estão acima da média, né? Então, os tipos que estão acima da média, os que venderam, que lucraram mais de 9,82, né? Então, por exemplo, o tipo 1 já não vou vender porque o lucro foi apenas de R$6. O tipo 2 será vendido novamente. O tipo 3 também será vendido porque lucrou 10. O tipo 4 lucrou R$20, muito acima da média, então com certeza será vendido. O tipo 5 não, porque ele lucrou só R$5 e o tipo 6 lucrou R$12 também. Teve um lucro maior. Então os tipos que serão vendidos aqui serão os tipos 2, 3, 4 e 6. Beleza? E lembrando aqui, olha. Opa, aqui. Então eu tenho lucro por unidade. Vou vender o 2, 3, 4 e 6. Tranquilo? Fácil ou difícil? Peraí, deixa eu ver aqui. A Ariadne me perguntou por que eu não dividi pelo lucro. Ah, tá. Porque, olha,
observe na minha frase aqui, olha, eu quero um lucro por unidade. Então, a média do lucro por unidade. Então, pelo que eu tenho que dividir? Pelas unidades, né? Um lucro pela unidade, por unidade. Então, lucro para cada um. Então, o que significa a minha média? Antes de fazer a divisão, tem que me perguntar isso. O que significa a minha média aqui? Significa que eu lucrei, né? Se eu tivesse lucrado igual em todas as vendas, eu tinha lucrado R$ 9,82 para cada unidade que eu vendi. Então, eu não vou dividir pela quantidade de dinheiro aqui, eu tenho que repartir o que eu ganhei para cada unidade de vinho que eu vendi. Então, se eu juntei um dinheiro ali, durante o ano ali, com todos os vinhos que eu tenho, mas se eu fosse dividir, se eu fosse pensar, depois que eu juntei o meu dinheiro, e repartir para cada garrafa que eu vendi ali uma quantidade desse dinheiro, seria R$ 9,82, se fosse tudo com o mesmo lucro. Então, eu sempre vou me perguntar o que significa a minha média. Que divisão que eu tenho que fazer aqui? Eu quero dividir a quantidade de garrafas que eu tenho para o dinheiro, ou eu quero fazer o contrário, pegar o dinheiro que eu tenho aqui e dividir igualmente nos produtos que eu vendi. Nesse exemplo é o segundo caso. Eu vou pegar o dinheiro e repartir igualmente entre as unidades. Então, por isso que eu tenho aqui que dividir pelas unidades e não pela quantidade de dinheiro. Eu sempre vou dividir pela soma da frequência absoluta. Então, o que é a frequência absoluta? É a contagem de pessoas, de produtos, dos itens que eu estou analisando ali. Então, o que é a contagem aqui na minha tabela? Não é o lucro por unidade. A contagem aqui é a unidade vendida. Então, sempre vou dividir por isso. Lembre-se disso aí. Sempre vou dividir pela quantidade do que eu estou contando ali, No caso aqui, não sei se é garrafa, mas supondo que sejam garrafas, as unidades aqui vendidas. Tranquilo até aqui? Então, voltando lá do começo. A gente viu aqui alguns tipos de variáveis, algumas quantitativas. Nesse caso aqui, olha, quantidades, unidades vendidas, variáveis quantitativas. A gente viu algumas qualitativas, como no caso das doenças lá, e para cada tipo de variável tem uma medida estatística que se adequa mais na interpretação dos dados. Não falamos sobre população e amostra, mas só para exemplificar aqui, por exemplo, vamos voltar aqui, no caso dos pacientes. Diferenciar isso para não passar batido. Olha, nesse caso aqui, o que seria a minha população e o que seria a minha amostra? Então, pensamos, por exemplo, aqui, olha, uma amostra de pacientes. Então, pacientes, uma clínica ou um hospital, ou um consultório de um médico ali específico. Então, tem uma amostra de um paciente. Então, de todos os pacientes que ele tem, foi escolhido um grupo menor. Então, só para diferenciar aqui, população, o que é a amostra? A população é sempre o conjunto maior, todas as minhas possibilidades naquele contexto. Então, a gente não tem aqui, o problema não é tão complexo assim, mas pensando, por exemplo, em hospital, O que seria a população? A população seria todos os pacientes do hospital. Talvez não é viável entrevistar todos ou fazer o exame em todos os pacientes ali do hospital. Então, o que ele fez? Pegou uma amostra desses pacientes. Então, a amostra, que é o conjunto menor aqui, a amostra desse conjunto, eu tenho aqui somente os pacientes que encontram nessa tabela. Então, a população sempre é o conjunto maior do contexto e a amostra o conjunto que foi analisado realmente. E aí, a gente vai tentar fazer algumas estimativas, vamos tentar aumentar essa noção aí com base
na nossa amostra, né? Então, vamos supor que vale para o resto também. Tá? E aí a análise pode ser bem feita ou não, de acordo com a minha amostra. Né? E a gente já viu que alguns critérios podem ser usados para um tipo de variável e outros critérios podem ser usados para outro tipo. Beleza? E por último, tá? Só que eu queria falar com vocês aqui um problema bem específico sobre médias, que é o caso que a gente falou na penúltima aula, quando eu já tenho a média, né? E aí aconteceu de tirar alguns valores da minha lista ou acrescentar alguns valores na minha lista ali, eu tenho que recalcular essa média. Né? Deu o exemplo da divisão da conta, né? Faz uma vaquinha ali com 10 pessoas, deu tanto para cada um. Não, vai entrar mais 5 pessoas aqui agora. Quanto que vai ficar para cada um? Ou 2 pessoas já não vai participar mais, então vamos ter que redividir isso aqui, vai ficar quanto para cada um? É mais ou menos esse tipo de problema. Tá? O que vai mudar é o contexto, mas a ideia é basicamente essa aqui do meu exemplo. Tá? Então, não dei um contexto muito elaborado, pensei no básico. Né? A gente vai olhar para o problema e tentar reduzir a isso aqui. Vou pensar numa lista de valores, um conjunto de valores, vou pensar, olha, esses aqui foram retirados, vou recalcular a média. Ou esses aqui foram acrescentados, vou recalcular a média. Tá? A ideia vai ser sempre a mesma. E aqui eu tenho o seguinte, ó, a média aritmética de 50 números é 40. Então, não sei quais são os valores, mas eu sei o seguinte, peguei os 40 números e calculei a média. O que eu tinha era o seguinte, peguei os 50 números e calculei a média lá. Então, a minha média deu, 40. Beleza. Entre esses números estão 65, 125 e 155, os quais são retirados do conjunto analisado. Então, agora vai ser outra coisa. Né? A minha média eu peguei lá, calculei a soma. Então, lembra que esse símbolozinho aqui é a soma, tá? Não vou conseguir fazer bonitinho, mas esse aqui é a soma. E eu dividi por 50. Beleza, somei, dividi por 50 e deu a média de 40. Então, eu tinha lá 40, que é a minha média, eu somei tudo e dividi por 50, deu 40. Só que agora, eu vou tirar do meu conjunto 75, 125 e 155, e vou ter que recalcular essa média aí. Então, como é que vai ficar? Né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir a soma. Vou somar tudo de novo aqui. Como é que eu faço isso? Volto, né? Refaço a minha operação aqui, ó. A soma, então, a minha soma é 40 vezes 50, né? Então, eu tenho aqui 2.000. Beleza. Não sei quanto que era cada um dos meus valores, mas eu sei que eu tinha somado e deu 2.000 antes de dividir, né? Agora, como é que eu faço para recalcular a média novamente? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é subtrair desses 2.000, eu vou tirar os valores que estão fora da lista agora, né? Vou tirar os 75, vou tirar os 125 e vou tirar os 155. O que vai me sobrar aqui agora? Vou tirar os 75, os 125 e os 155. Beleza, sobrei com 1.645. Então, esse valor aqui é a nova soma. Beleza? Somar todos os meus valores agora, sem aqueles 3 números lá que foram retirados, eu tenho 1.645. E como é que eu calculo a média? Calculo a média, né? A média é a soma dos valores, né, dividido pela quantidade que eu tenho lá. Então aqui, ó, eu vou somar. A soma já está pronta, né, 1.645, e eu vou dividir agora pela quantidade de valores. Só que eu tirei 3 números, né? Então, eu não vou colocar mais 50 aqui como divisor. Eu vou colocar só 47. Então, por que 47? Porque eu tirei 3 números. E eu vou recalcular a minha média. 1.645 dividido por 47.
Então eu tenho aqui agora 35, que é a minha nova média. Beleza? Então sempre vai ser esse esquema, tá? Eu vou pensar. Sempre que eu tiver aqui, eu já tenho a média que tem que recalcular, tirando, acrescentando alguns valores, eu vou pensar na minha soma inicial. Como é que eu descubro essa soma inicial? Eu vou multiplicar a quantidade de valores que eu tinha pela minha média. Vou tirar ou acrescentar alguns valores. E aí, depois eu vou dividir pela nova quantidade. Tá? Professor, Oi. só não entendi essa parte do 47. Onde é que você achou ele? Então, de onde que eu tiro o 47? Né? Deixa eu escrever aqui. Por que 47? Então, eu vou colocar aqui antes e depois, tá? Vou fazer um comparativo aqui. Antes e depois, tá? Antes no começo da situação, né? E depois que a gente tirou os números. Então, antes eu tinha uma média de 40 e o total de números eram, vou colocar aqui, números eram 50 números. Né? Então, tinha uma média de 50 números e deu 40. Depois, o que eu fiz? Os meus números foram retirados 3 números, né? Então, a quantidade de números que eu tenho ali, ó, de onde que eu tirei o 47? Eu peguei os 50 números e tirei 1, 2, 3. O 75, 125 e o 155. Então, eu tirei 3 números e fiquei só com 47. Tá? Ah, tá. E Eu aí, entendi. eu refiz a média, né? A gente refez a média e descobriu que dá 35. E aí, como é que eu faço a média? Pegar a soma e dividir pelo valor, pela quantidade de números que eu tenho.